Deus me ajuda. Saca só a vida e as contribuições para a linguística de Roman Jakobson? Eu tô ficando louco. Quem foi o Roman Jakobson? Roman Jakobson seguiu as ideias do paradigma estruturalista. Sabe, Saussure? Que foi inspirado nele. Eles estudavam a língua como um sistema. E para isso, eles faziam uma separação muito clara entre ela e a fala. Saussure e Jakobson fazem parte da realeza da linguística. Se a linguística fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Jakobson é a linguística em figura de gente. Ele só parece aquele cara que fala dos elementos e das funções da linguagem. Mas, na verdade, seu trabalho é muito mais complexo que isso. Roman Jakobson. Como é que eu posso começar a explicar Roman Jakobson? O Roman Jakobson é muito inteligente. Eu soube que ele nasceu em Moscou, lá na Rússia, em 1896 e morreu em 1982, aos 85 anos, em Massachusetts, in the US. Ele se formou em letras pelo Instituto Lazarev de Línguas Orientais da Universidade de Moscou em 1918. Ele amava participar de círculos linguísticos. Aos 18 anos, ele se tornou membro do Círculo Linguístico de Moscou e, junto com outros linguistas, eles estudavam a literatura e a poesia. Eles estudavam a linguagem dos textos literários, porém não tinham como objeto de estudo a literatura, e sim a literariedade. É aquilo que faz uma obra ser literária. Dizem por aí que ele também participou de um movimento chamado de formalismo russo, que nasce lá no Círculo Linguístico de Moscou. Na Sociedade de Estudos da Linguagem Poética, eles focaram em estudar a estrutura dos textos, sua arquitetura formal, por isso eles eram chamados de formalistas. Então, eu ouvi dizer que foi devido à Primeira Guerra, ele foi exilado na Tchecoslováquia em 1920 e ele fez doutorado lá. Em 1928, ele formou o primeiro Círculo Linguístico de Praga. E os linguistas desse grupo seguem os mesmos princípios iniciados no formalismo, mas eles estudavam também sobre semiótica e sobre estruturalismo. Mas não foi nesse círculo de Praga que ele começou a estudar sobre as funções da linguagem? Foi isso mesmo. E baseado nos conceitos daquele psicólogo, Karl Buller, ele já tinha falado alguma coisa sobre função da linguagem. Só que aí, aqui no texto fala que era chamada de expressiva, informativa e estética. E daí o Jakobson, ele dá continuidade a essa pesquisa, só que altera o nome para emotiva, poética e referencial. E depois de alguns estudos, ele ainda acrescenta função fática, referencial e metalinguística. E essa pesquisa foi tão importante que ela é uma das mais usadas até hoje e é uma das mais conhecidas também, eu acho. Em 1941, ele se mudou para os Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Harvard, Colômbia e MIT, e então participou do Círculo Linguístico de Nova York, na Sociedade Linguística dos Estados Unidos, e em 1956 se tornou presidente da mesma. Lá ele teve mais espaço para aprofundar suas pesquisas na área da fonologia, sempre focando em poesia e literatura. Roman teve contato com o antropólogo Claude Lévi-Strauss no Brasil. Ele até conheceu o pai da linguística brasileira, Joaquim Matoso Júnior, e em 1968 ele veio ao Brasil participar de várias conferências. Nossa, deve ter sido irado, né? Bom, agora que sabemos todas as fofocas da vida do Roman Jakobson, podemos finalmente começar a estudar os elementos e as funções da linguagem, não acha? Sim, vamos revisar? Bom, então, segundo Jakobson, a comunicação baseia-se na interação entre 6 elementos. O remetente é aquele que envia a mensagem. Quando eu estou te explicando esse elemento, eu sou o remetente e você é o? Eu sou o destinatário, quem recebe a mensagem. Muita gente também chama de receptor, mas é basicamente para quem a mensagem é dirigida. A mensagem é o que mesmo? É aquilo que é transmitido, enunciado produzido pela combinação de signos. Ah, é verdade. Tem também o contexto ou referente, que pode ser entendido como a tudo que a mensagem se refere. Um exemplo disso é um simples manual de micro-ondas. Lá ele vai explicar tudo sobre o micro-ondas, tudo sobre esse referente. E a gente também não pode esquecer do código, que é um conjunto de sinais que são usados para ter comunicação. Exemplos de código, a gente pode ter o código Morse, a Libras, a língua portuguesa, a língua inglesa.
Mas não são 6? Acho que tá faltando um, né? Ah, o contato. Isso, o contato. Ele é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser por TV, telefone, escrito, e-mail. O pessoal também chama de canal. Com base nesses 6 elementos que compõem o ato de comunicação, o Jacobson distingue 6 funções da linguagem. Embora essas funções estejam ligadas com os elementos, é comum que vários elementos estejam numa só função, porém de forma hierarquizada. Bom, primeiramente temos a função referencial. Ela é focada no contexto, que é o mesmo que referente. A gente pode pensar, por exemplo, no Jornal Nacional. Lá, o importante é a informação que está sendo transmitida. O assunto, ou melhor, do que ou de quem está falando, não é? Então, é porque o foco lá está na transmissão de informações, está no contexto. Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A campanha eleitoral manchada de sangue. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em Juiz de Fora. Fontes do Jornal Nacional revelam a gravidade dos ferimentos. Segundo elas, na mesa de cirurgia, médicos suturaram lesões nos intestinos e numa artéria. E que o quadro dele é estável, fora de perigo agudo e imediato. Ah, entendi então. Mas tem também a função emotiva, não é? Então, lá ela é marcada pela primeira pessoa do verbo, por isso o foco é no remetente. Esse remetente, ele faz com que a emoção, alguma emoção, transpareça na mensagem que ele está transmitindo. Temos como exemplo disso, né? Você já assistiu Friends? Então, você lembra daquela vez em que a Phoebe está no seu ensaio de casamento e a Mônica fica pressionando ela para falar logo, e a Phoebe fica super nervosa, não aguenta mais, e ela... Por meio da sua entonação de voz, ela faz com que ela demonstre essa raiva, demonstra essa angústia da Mônica ficar pressionando ela, sabe? A noiva e o noivo gostariam de dizer algumas palavras. Tá. Oi, pessoal, e obrigada por todos virem aqui hoje. Amanhã é o grande dia. E alguns podem não saber, mas o Mike e eu não tivemos um bom começo. O meu amigo Joe e eu decidimos apresentar nossos amigos. Então, eu... Não é... Pois é. Então... Meu Deus. Então... então peraí. Mônica, eu não aguento mais isso! É o meu casamento. Tá aí, eu não quero que me mande pular, nem correr, nem cortar. Então, eu achei que isso cabe bem nessa função emotiva, né? Então, além da função emotiva, a gente tem a função conativa também, olha. Quando a mensagem está orientada para o destinatário. A função conativa também é chamada de apelativa e o principal objetivo dela é a persuasão. A gente lembra aquele vídeo que a professora mostrou do Pelé? Que ele estava fazendo propaganda Nokia? Então, as propagandas, elas são um clássico de função conativa. Único, bonito, charmoso, melhor do mundo, unanimidade, sucesso internacional. E vem em 3 cores diferentes. 3? Ué, achou que era o quê? Recebe e envia mensagens e e-mail no vermelho. Recebe e envia mensagens e e-mail no azul. Recebe e envia mensagens e e-mail no grafite. Nokia, o mundo todo só fala nele. E também aquela do contato, como é que é o nome mesmo? É fática. O objetivo desse tipo de função é testar ou prolongar a comunicação. Mas não necessariamente de informar alguma coisa, de ter significado. Sabe quando a professora fala entenderam, depois de explicar o conteúdo? Ou quando a gente atende o telefone e fala alô? Então, esse é um exemplo de função fática, que não tem significado nenhum. Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Olha, eu tava ouvindo essa música mais cedo. Olha só a função fática aqui. Alô, por favor, Ana Maria está? Saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. É a metalinguística ou poética que foca no código? É a metalinguística. O código fala do próprio código. Utiliza-se da linguagem para falar da própria linguagem. Temos como exemplo claro disso o dicionário, pois ele utiliza de palavras para explicar palavras.
Então, é uma palavra que eles usam muito no meu Twitter. É quando uma coisa é muito, muito legal. Eles falam que eu tô lacrando o tempo todo. Deve ser uma coisa assim que é tão boa que ninguém mais consegue fazer melhor. Legal. Mas eu gosto mesmo da poética, que foca na construção da mensagem. Ela tem rimas, figuras de linguagens, combinações sonoras e rítmicas, sinônimos. Não importa o que eles estão falando, e sim o modo como eles estão falando isso. Mas não podemos esquecer que a função poética não é exclusiva da poesia, não. A gente usa o tempo todo. Lembra quando, no debate da reitoria aqui da UEM, quando o candidato falou para outra candidata: talvez você não tenha estacionado nas novas vagas de estacionamento, talvez você não tenha comido no restaurante universitário, talvez isso, talvez aquilo. Ele não precisava falar daquele jeito, mas com certeza aquela foi uma construção poética. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte: talvez a professora não tenha descido a Lauro Werneck duplicada quando veio para a universidade, talvez não tenha passado pelas novas guaritas, talvez não tenha almoçado no restaurante universitário climatizado, talvez nem tenha ligado seu computador ao ar-condicionado usando a nova subestação de energia da universidade, talvez não tenha estacionado nas novas áreas de estacionamento, talvez não tenha vindo às reuniões, nas assembleias realizadas nesse restaurante universitário. Segundos. Em 1956, eu não lembro essa. O Roman Jakobson falei. Para quieto, não vi. Não, você tem que parar quieto. Lá, em 1928, ele formou o primeiro círculo. Eles focaram em estudar as estruturas dos textos formais. Em 1982, em Massachusetts, in the US. Complicated. Não tá saindo flash? Agora eu esqueci. Porém, de forma hierarquizada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for